Olá, o tema que eu vou falar hoje é um tema perturbador, o poder de Deus e também o poder das trevas, o poder do mal, o poder do diabo, Satanás, ou o poder de Samael segundo os apócrifos e o poder do El Shaddai, que é o próprio Deus, né? Vai ser um tema perturbador, que eu vou contar algumas experiências, né? Hoje o dia eu já ia gravar esse vídeo de manhã, mas não consegui, aconteceram umas coisas diferentes hoje, geralmente onde eu estou tenho energia, hoje eu estou sem energia, por isso que o fundo não tem um fundo musical aqui nesse vídeo. E começar contando a experiência que eu tive através do que eu aprendi com a palavra de Deus, para você entender o contexto dessa mensagem, experiências que eu mesmo tive com, com acerca do reino espiritual, do bem e do mal. Minha mãe levou eu desde criança, né, sempre falo isso. Então, o primeiro testemunho que eu vi de um testemunho verdadeiro de alguém que serve a Deus foi da minha mãe. Ela levou a gente na igreja e lá eu aprendi bastante. Tinha EBD, né, que a gente aprende muitas historinhas da Bíblia, né, muito legal as historinhas que a gente aprende. E sempre que ficou claro, né, vendo a história de Jó, vendo a história de Moisés, vendo a história de José, que fica claro na Bíblia que eu aprendi rápido, desde criança mesmo, que todo plantio tem uma colheita, toda decisão tem uma consequência quando você tem a atitude de tomar uma decisão, né? Você tem uma consequência. Então, o plantio você pode escolher, mas a consequência, né, o fruto, ele é aquilo que você colheu, não tem, é uma lei espiritual. Então, quando você planta as coisas do bem, você automaticamente vai colher as coisas do bem também. E disso, né, a gente tem um confronto espiritual também, né, de luz e trevas, né? Assim como, por exemplo, Moisés, a gente vê na Bíblia que Moisés, o poder de Deus, né, foi maior do que o poder que Faraó acreditava em várias entidades, inclusive eu tenho um estudo sobre as pirâmides, sobre o Egito. Então, quando Moisés teve medo também de chegar diante de Faraó, ele sabia o poder que ele ia que ele ia contrariar, que ele ia ter conflito, que ele ia combater. E aí Deus mostrou que ele era mais poderoso também para Moisés, né? Então, enfim. Mas o poder de Satanás obviamente, já adianta aqui nesse vídeo, ele é limitado. Vou mostrar para vocês, da minha experiência e também da experiência de um líder espiritual. E, como eu disse, desde criança eu aprendi essas histórias, então a minha fé, eu tive uma fé verdadeira muito rápido, desde criança, pelo menos a fé eu falo, que a fé ela é fundamental. A palavra de Deus diz, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, como desde criança eu já ouvia bastante a palavra de Deus, tanto nos cultos como na IBD também, então a palavra de Deus ficou muito. Entrou de fato no meu coração, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que o poder de Deus é muito maior. Eu já tive experiências com Deus. Espero que você que está assistindo este vídeo, independente da sua religião, você é católico, espírita, budista, muçulmano, cristão, independente da sua religião, se você acredita no único Criador, né, no único Deus, e você acredita no amor ao próximo, né, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo a ti mesmo, você faz parte do que está na Bíblia, né, então pela Bíblia nós seríamos irmãos, somos irmãos, né. Enfim, depois eu vou contar alguns códigos que Jesus deixou, porque Jesus nunca veio aqui para fundar nenhuma religião. Jesus nunca, depois que ele salvou alguém ou fez um milagre, ele falou, vai em tal igreja, vai em tal placa. Nunca Jesus falou isso. Pelo contrário, ele falou que só um spoiler só. Jesus ensinou que, né, saber sobre os discípulos se amarem uns aos outros. E a parábola do bom samaritano deu um nó em muita cabeça de judeu, hein? Que essa parábola, mais pra frente eu posso falar sobre ela, não é o foco desse tema. Mas resumindo tudo, eu tive primeiro pela palavra de Deus, pela experiência que eu tive nas igrejas, nos cultos. E aí né, até uns 12 anos, 13 anos mais ou menos, eu tinha uma sensibilidade, sentia a presença de Deus. E aí depois, com o tempo eu perdi, eu me esfriei mesmo, né, parei de buscar Deus, né, porque eu tinha uma sensibilidade tinha tanta sensibilidade que eu orava menos e eu tinha mais, e sentia fácil a presença de Deus. O cara puro, né, 12 anos, enfim. E aí, a partir dos 13, 14, 15, aí eu comecei não focar tanto em buscar Deus, e aí eu comecei a voltar a isso com 19 anos. E foi mais ou menos na idade de 19 para 20 anos que eu fui fazer a obra de Deus, que a gente fala, nós cristãos falamos a obra de Deus, né? Fazer algo para Deus. Resumindo, eu fui fazer um evangelismo, né? O que é evangelismo? É quando você tenta ganhar pessoas para Deus. E aí você tenta mostrar a luz para as pessoas, o caminho da luz, né? O caminho de Deus. E que elas, através, como a Bíblia fala, né? O Espírito Santo convence o homem do pecado, né? Que é o poder dele que convence o homem do pecado, acerca da realidade que ele está. E que ele pode ter uma nova vida, né? Uma mudança de vida, uma transformação de vida, de mente, né? Então, é nisso que eu queria conquistar as pessoas para Deus, né? Fazendo a obra de Deus.
E aí fui no evangelismo, né? Tava eu mais dois jovens amigos meus, né? Amigo da minha igreja mesmo. A gente foi no evangelismo, eu me preparei. Naquela época eu tinha um costume de ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. E naquele dia eu tinha me consagrado, ou seja, tinha jejuado, né? Na verdade, fiquei o dia inteiro de jejum até o momento que eu me lembro. Eu fiquei até o momento que eu estava fazendo o evangelismo. Então a gente foi à tarde. E aí quando a gente estava saindo do evangelismo, né, a gente tinha entregado alguns panfletos, tinha entregado para algumas pessoas, né, enfim, alguns lugares na rua, nos bares também. Convidei o pessoal para a igreja e a gente plantou uma semente, né, que eu não sei se repercutiu, porque naquele dia eu não vi ninguém indo para a igreja, mas a gente não sabe, né. Enfim, às vezes a pessoa pode ter ido para outra igreja, eu não sei. Mas uma coisa, quando a gente estava acabando o evangelismo, é... aí a gente já estava cansado já, estava quase perto do horário do culto. Ele deve ter sido por volta de mais ou menos umas 5h30, 18 horas por aí, porque o culto começava às 19. Era sabadão. E aí o telefone de um dos meus amigos toca. Ah, vocês estão no evangelismo ainda? Tamo. Ó, fulano de tal que é o possesso aqui. O que é possesso? A pessoa que o demônio adentrou dentro dele. E lá vai. Nossa, a gente tá cansado, com fome, a gente precisa ir no culto. E agora? Ah, vamos voltar lá, né? E aí eu lembro, eu acho que se não falha a memória também, meus amigos estavam em jejum, se não falha a memória. E a gente foi. Por que eu tô falando acerca do jejum? Porque a Bíblia fala que há certas castas que só saem mediante jejum e oração. Fé, né? A Bíblia fala quando os discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus falou, vocês são homens de pouca fé, então necessita uma fé verdadeira, muita fé. E para eu ter fé, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, aumenta a minha fé. E então, o combo aí para você ter autoridade espiritual para expulsar espíritos malignos, demônios, entidades malignas, enfim, o primeiro passo é fé, ter muita fé, ter uma fé verdadeira, ter experiência, uma fé verdadeira que Deus é mais poderoso que qualquer coisa e ter experiências com Deus de fato. Segundo ponto, oração e jejum. Então a gente tinha uma vida de oração não orava muito, mas eu sei que o jejum ele também é poderoso, né? O jejum ele é extraordinário. Já tive grandes vitórias através do jejum. Então, mais pra frente eu vou falar um tema sobre guerra espiritual. E não é esse tema agora, não é a temática desse vídeo. Na verdade, o vídeo foca é o reino espiritual, né? Bem versus o poder do mal, luz versus o poder das trevas. E aí, a gente foi cansado, eu da minha parte estava cansado, com fome a gente foi lá expulsar o demônio. Foi a primeira experiência que eu tive, e eu acho que foi a última também, que eu me lembro. Quer dizer, desculpa. A última que eu vi um demônio encarnado numa pessoa, porque hoje eu tenho um dom que eu sei quando ele está perto, independente se é um das trevas ou da luz também, se é um anjo de Deus ou se é um anjo caído que é um demônio. Eu sei quando eles estão perto. Então, numa pessoa encarnada, quando ele teve a possessão de uma pessoa, que ele teve posse de uma pessoa, foi a única vez que eu vi que eu expulsei, né? Já tinha na verdade foi a única pessoa que eu vi, porque eu já tinha visto outra vez anteriormente na igreja. Mas ele estava lá na casa dele, que na verdade não era uma casa, era um terreno abandonado. Então é uma situação triste, nem quero comentar a situação que essa pessoa estava. Ele estava morando igual, ele estava vivendo igual morador de rua praticamente. E vamos lá. Quando cheguei lá, o primeiro sentimento que eu tive foi de compaixão. Eu vi ver uma pessoa dessa, um inimigo, tomar posse de uma vida, né? Teve muita compaixão dessa alma, dessa pessoa. E começamos a orar. Naquela época eu tava com a camiseta branca, né? Eu tava com a camiseta branca, o que acontece? E aí eu não quis sujar minha camiseta porque eu não tava me preparando para expulsar demônio, eu tava me preparando para ganhar uma para Jesus. Só que através de expulsar demônio a gente ganha também para Jesus as almas, né? E aí aconteceu. Eu fiquei orando, como era a legião, né? Detalhe, é diferente um demônio de uma legião. Legião é quando tem muitos demônios, às vezes tem até um principado que está no comando aí, e a gente tem que expulsar o principado. Se expulsar o principado, todos saem juntos, porque ele é o príncipe, ele sai junto. E era uma legião. E aí que eu percebi, aí hoje eu tenho a diferença, eu sei quando a pessoa está possessa de verdade e quando não tá, que aí já vi algumas pessoas tentando disfarçar, e aí eu falei, isso aqui não é demônio. E quando a pessoa de fato cai possessa, uma das coisas que acontece
ela tem uma força sobrenatural. Não sei se também era porque era legião, né? Porque como eu peguei legião, aí é uma força sobrenatural mesmo. Eu não sei se um demônio é uma força menor, enfim. Mas quando é legião eu sei que é uma... na igreja tive que 5 pessoas segurar. E no nosso caso também, nós estávamos em 5 também. Né? Cinco, eu mais 2 amigos e já tinha 2 orando lá e tava difícil segurar ele lá. E eu não quis segurar, ficaram 4 segurando, né? E eu só fiquei orando e estendendo a mão, né? Isso no reino espiritual, a gente estender a mão é simbolizando o poder de Deus, né? Que Ele vai fazer e nós estamos estendendo a mão como, como um vaso nas mãos de Deus. Vamos dizer assim, é um simbolismo, né? De autoridade espiritual para orar, nesse caso, para expulsar o inimigo, né? E, e aí a gente começou a orar, ficamos mais ou menos, deve ter ficado menos de 1 hora mais ou menos. E ali eu percebi uma coisa. Ali eu percebi que eu tinha autoridade espiritual para expulsar espírito maligno. Eu falei, uau, eu tenho um dom, eu tenho o poder de Deus para expulsar inimigo, porque eu nunca tinha provado isso. Então eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito orgulhoso. Fiquei orgulhoso no bom sentido, né? Não no mau sentido, orgulhoso no sentido de sentir honrado. E eu lembro que até meus amigos estão de prova, como eu tava com a camiseta branca que eu comentei, eu não tava segurando a pessoa. E aí no finalzinho eles falaram, você vai orar aí sozinho e o outro rapaz segura. Falei, tá bom. Aí eles tá falando, eles acharam que eu tava em pecado, poxa. Porque quando o inimigo ele acusa se a pessoa estiver em pecado, né? E aí, inclusive, ele acusa o pecado que a pessoa tem. Você fez isso e aquilo e tal, tal, tal. E já aconteceu o caso de enfim, não vou contar aqui, mas a pessoa fez um pecado aí escandaloso e o inimigo soltou numa outra igreja, num livro que eu li. Enfim. E aí a pessoa até saiu da igreja porque o escândalo foi grande, que o demônio tinha soltado aí o que estava fazendo. E aí eu pedi perdão para Deus, falei, Deus, eu peço perdão, eu creio que eu estou bem diante de Ti, mas eu quero entrar aqui orar por essa vida e cai por terra todo o mal, e estendia a mão na cabeça dele e orava. E aí ficou mais, o inimigo saiu de fato. O demônio saiu, né? Lembrando que era legião. E eu fiquei super feliz. Só que um detalhe que eu tinha esquecido na época, no dia, né? Ele, na hora que a gente estava orando por ele não me lembro agora se ele tinha falado pra gente ou se um deles ouviu e falou, ele vai atrás de todo mundo. E o fato foi que ele foi atrás de todo mundo no contra-ataque. E aí, 2 das pessoas que estavam com a gente, como eu disse, meus 2 amigos eram solteiros, mas os outros 2 que já estavam lá, que pediu ajuda pra gente, eram casados. E aí os 2, infelizmente, perderam, infelizmente eu falo isso. E aí eu aprendi em guerra espiritual, mais pra frente eu posso falar sobre algumas estratégias que eu aprendi sobre guerra espiritual. Não é o tema desse vídeo, lembrando. Mas aí eu percebi que a Bíblia de fato fala que quando um casal é uma só carne, né? Então ele vai tentar brecha, vai tentar achar brecha nas pessoas mais próximas, seja um casal, um cônjuge, seja no filho, seja no familiar, seja um colega de trabalho. Alguém próximo, o inimigo vai achar brecha para ele bater. Infelizmente, esses 2 rapazes que estavam lá, eles perderam a esposa deles. Uma acabou casando com outra pessoa, separou, e a outra tinha saído da igreja e separou também. E aí eu aprendi uma coisa: quando você entrar em guerra espiritual, quando você buscar Deus de todo o seu coração, você tem. Mais pra frente eu vou falar sobre guerra espiritual, porque o vídeo não fica longo, mas você precisa cobrir de oração. E tem alguma estratégia também que eu vou falar de guerra espiritual para sua família estar protegida. Quando fala sua família, seu cônjuge, se você é casado, e seus filhos. Se você mora com seus pais, no caso, é seus pais. Então, a sua família é seus pais se você é solteiro e mora com eles, ou quem cuida de você. E a sua família, se for seu cônjuge, a sua primeira família é seu cônjuge. Então, você tem que cobrir de orações esse cerco, né? Porque eu sei um pouco da estratégia da alta magia, que eles chamam anel de fogo. Eles também fazem isso. Quando eles vão atacar alguém, eles fazem o anel de fogo. Eles todos ficam unidos, né? E nós até gravei um vídeo sobre isso. É um vídeo que eu falo sobre escudo de Pareto, né? Que nós que servimos a Deus verdadeiramente, nós está com o escudo um do lado do outro, ombro a ombro. E todo mundo está junto. Isso é uma estratégia de guerra, né? Mas não vou entrar aqui no tema de guerra espiritual. Veja lá meu vídeo, escudo de Pareto.
E aí eu aprendi isso. Uma das coisas que eu aprendi, e a outra coisa que eu aprendi foi sobre orgulho. Eu fiquei feliz que eu tive autoridade, mas eu me preparei para fazer evangelismo. Mas a gente tem que se preparar depois, após o que aconteceu, seja após um congresso, seja após um evento que você fez algo para Deus, seja após uma guerra espiritual, seja após ser expulsado do inimigo. É sempre bom você estar preparado também. Porque, inclusive, até uma vez eu vi uma pessoa que viajou o Monte Everest, né, um especialista em uma área lá do mercado imobiliário. Ele falou que subiu o Monte Everest. A subida, muitas pessoas morrem na descida, porque já conquistou. Então, a volta depois que você conquistou uma vitória no reino espiritual é tão importante quanto o início dela. Tão importante quanto no momento que você está conquistando, que você está batalhando. E também é bom se preparar após você ter tido a vitória. Então é o momento que as pessoas baixam a guarda e o inimigo vem e tenta achar uma brecha. Então foi uma das coisas que eu aprendi. E agora eu vou explicar mais, fechando esse vídeo. Vou falar uma experiência que eu aprendi com outro líder espiritual, que essa aqui eu falei, essa é nova para mim. Vou tentar resumir o máximo, mas é uma história bem detalhada, né? Então, e vou complementar também de todas as experiências que eu tenho da Bíblia, experiências que eu já tive também. Eu tenho uma outra experiência para contar quando eu tive uma visão de um demônio, mas aí seria o tema de outro vídeo. E certo líder espiritual, já vou falar o nome dele aqui, eu não vou colocar no tema desse vídeo porque eu não quero. A ideia não é ganhar ibope igual as pessoas estão ganhando falando mal dele. A maioria das pessoas que estão falando dele não conhece ele, mas eu, como através de seus livros, que eu li praticamente quase todos os livros dele, e participei também do curso que ele fez, Os Guardiões, onde ele deu o tema Segredos aí, que a gente aprende com os códigos da Palavra de Deus, acerca dos tempos que nós estamos vivendo, e também segredos aí da turminha aí do Anticristo. E, enfim, e aí Daniel Mastral vai contar que ele foi... mandaram um e-mail para ele, que é assim que ele respondia antes, né? Sempre respondeu por e-mail. Ele tentava ao máximo responder o máximo de e-mail possível, isso eu sei porque eu já tive experiência, já mandei e-mail para ele e ele respondeu. E uma família bem simples, uma família muito simples mesmo, morava no sertãozinho, perto aí de Ribeirão Preto, convidou ele para expulsar o demônio da filha, um casal, né, para expulsar o demônio da filha. E aí, chegando, eles contaram que um padre já tinha ido lá, ele se informou com eles. E para quem não sabe, né, para quem não faz parte da Igreja Católica, do padre, tem vários tipos de padres, um deles, dessa temática de expulsar o inimigo, é o padre exorcista, né? Nem todo padre é padre exorcista, mas nesse caso eles se preparam para isso, quem é padre exorcista. E esse padre exorcista foi na casa deles, foi expulsar lá, tentar expulsar o inimigo. Ele fez lá as rezas, ou eles falam que é reza, né? O católico gosta de falar que é reza. Embora eu prefira o termo orar, né? Porque na Bíblia fala orar, mas respeito também. É a mesma coisa, orar e rezar é falar com Deus. E aí quando o padre entrou, eu não tô falando mal do padre, abre um parênteses aqui, tá? Mas eu falo em respeito a esse padre, que eles se preparam muito para isso. Não é qualquer, como eu falei, é um padre específico para fazer exorcismo, tem todo um preparo, eles não vão em qualquer lugar para expulsar inimigo. Eles até às vezes, dependendo do caso, eles recebem vídeo, eles veem se é possessão de fato ou não, porque se a pessoa tem problema psiquiátrico, já não é um inimigo, né? Aproveitando e falando de problemas psiquiátricos, se você puder, assista o filme Nefários. Foi um filme que eu vi uma possessão demoníaca, o filme ficou bem explicado o que é uma possessão demoníaca. E pela experiência que eu tive, eu não contei ainda nesse vídeo, mas quando a pessoa está possessa de verdade, quando eu vi aquela pessoa, a pessoa fica totalmente diferente. É uma força sobrenatural, porque no meu caso foi legiões, como eu expliquei. Então tinha mais de 3, 4 pessoas para segurar. É uma força sobrenatural. O olho da pessoa fica repuxado, parece que fica muito mais... fica diferente o olho, fica um olhar maligno mesmo, um olhar do mal. Você vê o olho da pessoa, que o inimigo está dentro, né, possuindo ela, é um olhar muito diferente de um olhar normal, muito diferente. E a voz da pessoa, o timbre muda também, não é uma voz grave, natural, que a pessoa produz. Por isso que às vezes quando a pessoa tenta fingir, que eu já vi pessoas tentando fingir que está endemoniado, eu vejo que realmente quando não é, que eu já vi. Se a pessoa está fingindo, porque a força é sobrenatural, o olhar é diferente e a voz é um grave que as cordas vocais natural não produz.
Então, mas essas 3 características que eu percebi que é uma pessoa de fato possessa. E no caso o meu foi legião, né? Não sei se só um demônio é uma força menor, mas legião eu sei que é uma força sobrenatural. E aí, voltando aqui para a experiência do Daniel Mastral, mandaram e-mail para ele, esse casal, explicou que o padre foi lá, e o padre tentou, quando o padre entrou na oração do exorcista, né? Exorcismo, que é a oração específica, a porta foi fechada, ele foi expulso literalmente, o corpo dele foi jogado fora da porta, fechou a porta e o padre nunca mais voltou lá. Daniel Mastral ficou sabendo disso, ele falou, então é uma entidade poderosa mesmo, né? É uma entidade poderosa mesmo. Beleza, então vamos lá. Era uma fazenda que eles moraram, como eu disse, eles eram uma fazenda de Sertãozinho, não sei se é cidade ou se é Sertãozinho o termo, né? Mas era perto de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. O Ana Astral tentou ir de manhã, né? Mas acabou pegando trânsito, eu já imagino que foi espiritual, tá? Porque ele não queria chegar de noite por motivo óbvio, inclusive o Daniel Astral já experienciou 5 vezes possessão demoníaca, você vê que não é algo assim, que é toda hora que acontece, mas ele já viu 5 vezes possessão demoníaca. Inclusive, uma das experiências que ele teve, acabou expulsando de noite, a energia de São Paulo acabou. A energia de São Paulo mesmo, a cidade de São Paulo, central, tinha acabado, na região central de São Paulo. E as pessoas lembram desse dia, mas a maioria das pessoas não sabe que foi o dia que o Damastal foi expulsar um demônio lá e a energia acabou. Coisas sobrenaturais acontecem, né? E aí foi o caso dele no caminho que ele foi. Ele tentou ir de manhã, calculou para chegar de manhã, infelizmente ele pegou um trânsito, que eu tenho certeza que foi espiritual, conhecendo o jeito que o inimigo trabalha. E aí acabou chegando de noite, o horário que ele não queria chegar, mas teve que chegar. O soldado tem que estar preparado, né? E ele estava. E aí, como ele disse, ele ficou sabendo do padre, foi conversar com a menina, né? A menina de 16 anos. Ele não contou o nome dela por questão de ética, obviamente. E na hora que ele começou a orar, ele falou em nome de Jesus, sai dela. E aí a menina mordeu os lábios do demônio, no caso. Primeiro, na verdade, ele perguntou o que ela fez, né? Desculpa, ele perguntou o que ela fez. E aí, inicialmente, ela estava com a voz dela, não estava com a voz do demônio, né? Como eu disse, é uma voz, um timbre diferente. Ela, o que você fez? Aí ele tinha chamado ela pelo nome, e aí, quando ele perguntou o que ela fez, aí se manifestou. Uma voz dela, inicialmente, ela tinha olhado antes, um olhar firme, né? Só que a Daniel, como teve experiência com falsas possessões, ele falou, vamos ver se é a menina de fato. Que às vezes 16 anos, às vezes adolescente é rebelde, né? Mas aí, quando ele falou em nome de Jesus, sai dela, ele percebeu que a voz dela inicialmente, ele falou que era um demônio, o nome do demônio lá, eu sou demônio, o demônio falou pra ele, né, eu sou demônio fulano, demônio tal. E aí ele falou, aí começou a orar, em nome de Jesus, sai dela. Aí ela mordeu os lábios, gente, aqui eu tô contando essa experiência pra você ver como que o inimigo ele é astuto. Como o próprio apóstolo Paulo fala, né, as astutas ciladas do diabo. Ele é muito astuto, é um ser extremamente inteligentíssimo. As pessoas que estão afastadas de Deus não têm noção da inteligência que ele tem. Mas quem tem a presença de Deus e quem tem a autoridade espiritual não vai ser enganado por ele, porque a gente tem a verdade conosco. E a verdade que nos livra, essa mesma verdade para quem tem autoridade espiritual, tem o poder de libertar, através do poder de Deus, libertar aqueles que estão presos. E aí, a menina mordeu os lábios do demônio, né? E saiu sangue. Com sangue, fez o sinal que eu sei o símbolo, o Daniel Mastral falou que é o símbolo que tem na mão dele. Como eu já sei qual símbolo que tem, já adianta aqui. Até onde eu sei, nenhum satanista assiste meus vídeos, mas eu não tenho nenhum acordo com eles e não faço parte. E nunca vou fazer nenhum acordo com eles e não tenho medo também de gravar esse vídeo. Eu sei o símbolo que é da alta magia que ela fez com o sangue da boca, que é o mesmo símbolo que o Daniel Mastral, na época que ele foi da seita, ele fez ele teve esse símbolo. Que é o símbolo igualzinho, é semelhante, é muito igual ao símbolo do euro. Tá? Satanistas não fiquem bravos, aqui quem habita comigo é o poder de Deus. E ele é muito maior do que o que está habitando em vocês. Então, se tem algum satanista vendo, né? E oro por vocês também. Eu tenho quase certeza que não tem, mas se alguém assistir, que o poder de Deus, tenho certeza que é maior e muitos satanistas sabem disso. E aí o demônio fez o símbolo no peito, né? A menina fez o símbolo no peito com sangue. Esse símbolo que eu falei que é semelhante ao eiro. Tipo, meio que zombando o Daniel. O Daniel Marcel sabe de símbolos, né? Porque ele foi da seita. E aí ele falou, zombando dele, né? Ah, filho do fogo. Pra quem não leu o livro dele, filho do fogo é o próprio Satanistas, tá?
Satanista, quando eles fazem aliança com as trevas da alta magia, lembrando que baixa magia é bem diferente da alta magia, e né, a maioria das pessoas que falam que são satanistas nas redes sociais é mentiroso, não tem pacto de verdade com a alta magia. Tem pessoas que têm pacto e pessoas que têm aliança. Quem dá alta magia tem aliança. Então, é um pouco, eu posso falar aqui, mais pra frente posso falar um pouco mais sobre isso. Mas ele chamou de filho de fogo, ou seja, tentando lembrar que ele era da seita, né? Mas ele não é mais da seita. Ele, filho do fogo, você não tem poder contra mim. Você tem muitos pecados. Você tem muitos pecados. E ele respondeu: meus pecados estão confessados. Você não tem autoridade sobre minha vida. E aí o demônio falou: você confessou seus pecados? Olha a astúcia do inimigo. Como eu estou falando, o inimigo é astuto. E aí ele perguntou, né, voltando, você confessou todos os seus pecados? Ele, que eu me lembre, sim, eu confessei. Então, mas eu não vou sair dela, o demônio falando. Ela deixou eu entrar. Tenta me expulsar, vai lá, usa o teu Deus aí. E ele começou a orar de novo, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, sai dela. Pegou a mão, e aí o demônio, através da menina, né, pegou a mão dela, o próprio demônio que estava usando o corpo dela, pegou a mão, né? E disse, tenta mais uma vez, e pegou o dedo dela, ou seja, fazendo a posição que é quebrar o dedo, né? Lembrando que é uma força sobrenatural, né? E aí, ele pensou, né? O Daniel Mastral pensou, não, ela não vai fazer isso, quebrar o dedo, né? E ele começou lá de novo, em nome do Todo-Poderoso, do El Shaddai, que os anjos acampem ao nosso redor aqui, nos protejam de todo mal. Mas eu repreendo em nome de Jesus. O que aconteceu? O demônio quebrou o dedo da menina. Na frente dele, foi fratura exposta. E aí, uma coisa que eu admiro do Daniel Mastral, ele é muito humilde. Porque se é outra pessoa, ele já ia tentar reivindicar, já ia tentar orar mais. Mas ele pegou e falou, não vou tentar expulsar outra vez não. Não vou tentar expulsar outra vez. E ele teve a humildade de reconhecer que ele precisava rever os conceitos, né? Rever o que estava acontecendo. E ele falou pro demônio, chamou o demônio pelo nome e falou, eu vou voltar daqui amanhã. Você me espera? Não faz nada com ela que eu vou voltar aqui amanhã. E a demônio respondeu, se você não voltar amanhã, ela vai morrer. E aí, ele tinha ameaçado, né? Tenta expulsar outra vez, pegou outro dedo dela e ele teve a humildade de não ter a coragem de fazer isso, né? E aí ele falou, não, vou me preparar adequadamente. Essa entidade é muito forte e eu não me preparei, então eu vou me preparar de novo adequadamente. Então, aí o demônio xingou ele, falou, né? E aí ele foi, como ele estava perto de Ribeirão Preto, ele foi pro hotel do Ibis. Já abro parênteses aqui. Eu não sei porque que ele foi no Ibis, que eu sei que o Dona Mastral é prudente, vou ter que falar em código aqui. Mas quem vier do Guardiões sabe o que o hotel do Ibis faz parte. Mas ele foi no hotel do Ibis. Talvez ele foi pela direção de Deus, então ele sabia que ele estava protegido, mas o fato é que ele foi no Ibis, no hotel do Ibis, né? E aí passou a noite de oração, em jejum também, e tentou refazer os passos, né? Lembrar o que fez de errado, né? Através desse processo, né, para expulsar o inimigo. E aí ele começou a entrar em jejum de água somente. Ele entrou no jejum de água somente e refez os passos dele e perguntou onde que eu errei. E aí eu entro aqui porque que ele entrou no jejum, né? Como eu expliquei, o jejum ele acho que eu expliquei no início do vídeo, o jejum ele é uma das armas poderosas, né? Isso aí eu vou falar mais pra frente de guerra espiritual. A oração, o jejum e a fé são armas poderosas. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você ouve a palavra, se você lê a palavra e se você vive a palavra, você tem fé. Então, sua fé é aumentada, né? A fé é uma medida também. A fé não só você pode não ter fé, como ter pouca fé ou como ter muita fé. E para expulsar esse tipo de autoridade, esse tipo de demônio, quando é
legião, quando é principados e potestades, é necessário ter muita fé, como o próprio Jesus falou para os discípulos. Homens de pouca fé quando não conseguiram expulsar. Então você precisa de fé. Ter uma vida de oração e uma vida de jejum. Você tem que estar preparado com o jejum. Por isso que o Dinamo Astral entrou no jejum. Tá? O jejum é poderoso. As Bíblias novas hoje estão tirando o jejum. Isso aí a gente até aprendeu nos Guardiões. As Bíblias novas hoje estão tirando alguns versículos que falam sobre o jejum. Ainda mais aquele que você tem algumas caças de demônios só sai mediante oração e jejum. Mas fato é que a verdade é que precisa de jejum e eu sou prova viva disso. E lembrando que eu consegui, naquele dia que eu orei e o inimigo caiu por terra, né, na possessão lá, que eu vi que eu tinha autoridade espiritual, que eu fiquei muito feliz, mas não tinha me preparado contra-ataque. Eu vi que o jejum ele é poderoso e de fato, pode você ter uma vida com Deus, né? E aí ele perguntou onde errei. Aí quando ele voltou no outro dia de manhã, os pais agradeceram, que bom que você voltou, né? Porque o padre não tinha voltado, né? Não estou falando mal de nenhuma religião, esse caso, esse específico padre acabou não voltando. E aí, a menina não estava lá. Ela já tinha ido porque ela ia, quando ficava possessa, ela ia pra fazenda, onde eles moravam, né? Então ia pro início da fazenda e ia se esconder lá. O que aconteceu? Ela só voltou à noite, passou na sala como se não tivesse ninguém, como se não existisse ninguém na sala, passou por todo mundo e quando estava para entrar no quarto, em direção ao quarto, aí ela olhou pro Daniel e falou: "Você vai continuar?" E aí, na hora que ele entrou no quarto, tinha alguns crucifixos invertidos. Inclusive ela olhou para um, né, que era um deboche, né, o crucifixo invertido. Inclusive é um símbolo satânico, né? Até uma cantora aí famosa, uma das cantoras mais famosas, inclusive ela fechou aí a sua agenda, né? Já se aposentou entre aspas. Ela cantou, ela canta com bastante símbolo de crucifixo ao contrário, né? É uma profanação, né? É uma profanação, é um deboche, né, do que Jesus fez na cruz, na verdade, né? Inclusive, ela já cantou a bola. Já contei outro vídeo meu, um dos primeiros vídeos meu, que eu falo como se preparar. No primeiro vídeo que eu gravei, como se preparar. Na verdade, o segundo, né? O primeiro foi o código. Como se preparar se o planejamento acontecer. Eu falei dessa cantora, a cantora internacional, que ela tinha cantado a bola da PAN que vem em 2020. E ela cantou a bola de novo, né? Enfim. E já falei, né, que vai vir através da Bíblia, a gente sabe que vai vir outra, né? Enfim. E aí. Ela olhou, né, e aí o Daniel Mastral começou a orar de novo, né, pedindo proteção de Deus, que ela envolvesse ela com o amor dele e tal, tal, tal. E ela já pegou o dedo para quebrar outro dedo, né, ele começou a orar e tal. E ela olhou nos olhos deles como se enxergasse a alma dele, o Daniel Mastral fala. Como se tivesse visto a alma dele. E aí ela respondeu: "Eu vejo", o demônio falando, né, "eu vejo pureza em você, mas você não tem